Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nos dois últimos encontros, nós estamos trabalhando com o tema O Reino de Deus. Primeiramente, nós trabalhamos com os valores do Reino de Deus. Num segundo momento, nós trabalhamos com o tema O Rei do Reino é o pastor que liberta. E hoje nós vamos trabalhar o tema O Rei do Reino é o Deus que não desiste de amar. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17, inicialmente. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Pegue a sua Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 21, versículo 15. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O contexto anterior à leitura deste texto, ele vem dizendo aqui a respeito de um momento em que Jesus se encontra com os seus discípulos depois que ele havia ressuscitado. Mas eu gostaria de retomar com vocês também que anteriormente, antes deles se encontrarem com Jesus no Mar da Galileia, em Tiberíades, primeiro houve um encontro com Jesus de Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago. Jesus havia sido crucificado, ele havia sido morto, ele foi sepultado. E essas mulheres, no domingo, foram até o sepulcro com incensos, elas foram levando óleos, perfumes, bálsamo, para fazer uma preparação melhor do corpo de Jesus. E elas foram se perguntando como é que elas iam fazer isso, se o sepulcro estava fortemente guardado e também tinha uma pedra grande, e a pedra deveria ser rolada para que elas entrassem. Elas foram conversando a este respeito. Em chegando lá, nós vamos ver essa narração em Mateus 28, em Marcos 16, 6 e 7, em Lucas 24, 12, mas de fato, assim, a narração que eu gosto muito e que eu tenho preferência é pela narração que está em Mateus 28. Porque, assim, é algo fantástico, é uma riqueza de detalhes que ele trata neste momento. Ele fala que essas mulheres chegaram, ele narra que houve um terremoto, que com o terremoto a pedra foi rolada, que tinha um anjo sentado sobre a pedra. Esse anjo, ele tinha aparência de relâmpago. Pensa a situação, pensa essa cena, que coisa fantástica. Essas mulheres chegam, então, encontram o túmulo vazio. Jesus já havia ressuscitado, ele não estava mais ali. O anjo conversa com elas, fala: olha, vai dizer aos discípulos que Jesus vai à frente deles para Galileia e que ele vai encontrar com eles lá. Bom, esse é um pano de fundo, este é o contexto que nós estamos vivendo. Essas mulheres saem, então, avisam para os seus discípulos que Jesus havia ressuscitado. E interessante que lá em Marcos 16, 17, na mesma narrativa, o anjo diz: e a Pedro? Ele fala: olha, avise aos discípulos e a Pedro. Lá em Lucas 24, 12, tem a narrativa de que Pedro é avisado de que Jesus encontraria com eles. Bom, feito este contexto, anteriormente, então, de João 21, de 1 a 14, nós vamos presenciar, então, o encontro que Jesus havia dito que ele teria com seus discípulos lá na Galileia. Estes discípulos, então, vão para
o mar da Galileia, ou Tiberíades, como queiram, né? É a mesma coisa. Eles vão para lá, eles se encontram então com Jesus, nós lembramos bem da história, eles estão na praia, eles resolvem pescar, Pedro diz, eu vou pescar, os outros discípulos dizem, nós vamos também, eles entram no barco, passam a noite toda tentando pescar, não pegam nada. Quando eles estão voltando ali ao amanhecer, eles têm uma pessoa na praia, e essa pessoa diz para ele, filhos, pegaram alguma coisa? Eles dizem, não. Bem seco, não pegamos nada. E ele diz, joga a rede para a direita do barco. Eles jogam a rede, já não conseguem puxar de tantos peixes que tinham naquela rede. João olha e fala, Pedro, isso é Jesus, eu conheço isso daí, eu já vi isso antes, é Jesus. Pedro então veste a sua roupa, cai na água porque ele não aguenta esperar, ele tem pressa e ele vai nadando à frente, fala, traz o barco e os peixes que eu vou à frente. E ele chega lá então e... Jesus está ali sentado, assando já alguns peixes, com pão num braseiro, sentado, fala para eles, traz mais um pouco do peixe que vocês pegaram, e eles sentam então para comer, e aí começa essa conversa que nós acabamos de ler. Neste momento aqui, nós vamos pensar em alguns conflitos que nós passamos. Pedro aqui está vivendo uma situação bem difícil. Ele está sendo confrontado por Jesus, diante de uma situação que ele tinha vivido. E, vez por outra, nós temos essa ideia de pensar, puxa vida, será que Jesus não vai desistir da minha vida? Será que eu vou conseguir sustentar a minha história com Deus? E, vez ou outra, as pessoas se questionam em relação à sua segurança no relacionamento com Deus. Não tem segurança no relacionamento com Deus, ficam sobressaltadas, vêm os questionamentos, vêm as perguntas. Isso acontece porque nós somos incoerentes, nós somos vacilantes, claudicantes, nós somos fracos, nós caímos à vista de qualquer tentação, e isso traz angústia no nosso coração, traz dor no nosso coração. O conflito é ruim e o conflito traz insegurança. Vez ou outra nós somos confrontados como Pedro. E Pedro aqui nesse momento eu tenho certeza que pensou, puxa vida, será que Jesus vai desistir de mim? E poucas vidas na Bíblia retratam tão bem essa história de um homem que se parece tanto conosco, nos seus rompantes, no seu caráter, na sua história. E, em primeiro lugar aqui, nós vamos ver o quanto Pedro tinha dificuldades com o seu temperamento. Jesus chamou Pedro para um confronto, para conversar com ele. Pedro havia negado a Jesus. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui a respeito é o temperamento de Pedro. O temperamento de Pedro era um temperamento decepcionante. Pedro era um homem de rompantes incontroláveis. Era um homem que tinha assim, os nervos à flor da pele, que explodia facilmente. Pedro, ele tinha assim tantos conflitos que ele mudava de comportamento muito rapidamente. Por exemplo, na pesca maravilhosa, Pedro falou assim, retira-te de mim, ó Deus, porque eu sou um pescador. Olha que coisa maravilhosa, que visão maravilhosa que ele teve. Quando Jesus andou sobre o mar, ele falou assim, o Senhor me faz ir ter contigo, e ele anda sobre o mar. Mas depois ele começa a afundar nas ondas turbulentas da água, porque ele tira os olhos de Jesus. Na ida para Jerusalém, ele fala, não, Jesus, para com isso, não tem essa história de que você vai ser morto, cuspido, sofrido, isso não te vai acontecer, não, para com isso, nós não queremos isso não, ao ponto de Jesus falar para ele, arreda-te de mim, Satanás, porque para mim você é uma pedra de tropeço. Mas imediatamente anterior, Pedro tinha falado assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que coisa, que conflito. Ele tinha uma fé de intensidade enorme, mas a duração da fé dele era baixíssima, era pouca duração. Ao mesmo tempo que ele tinha muita fé, ele já estava duvidando, ele já estava com conflito. E ele era capaz de prometer fidelidade a Deus e dizer, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar, eu vou seguir com o Senhor até a morte. Mas a hora que ele foi
Confrontado com a situação, o que aconteceu? Ele correu, ele saiu na escuridão, covardemente foi encobrindo seus rastros para que ele não fosse encontrado. Esse é Pedro. Fato é que, como Pedro, nós temos temperamentos que decepcionam e nós lutamos com as nossas contradições. Há dias que nós estamos com uma fé tremenda, mas ela não dura nada. Na primeira situação, na primeira dificuldade, nós já achamos que não vai dar certo. Ao mesmo tempo em que nós viemos aqui e adoramos o nosso Deus e glorificamos a Deus e ouvimos a palavra de Deus e cantamos louvores a Deus, nós saímos daqui e falamos, agora nós vamos vencer, vai ser uma bênção, o Senhor é comigo. Na segunda-feira, na primeira dificuldade, eu falo, parece que não é tão fácil, parece que a vitória não virá tão fácil. Então, nós temos lutado muito com as nossas contradições, assim como Pedro lutou com as contradições dele. Em segundo lugar, Pedro tinha um caráter que muitas vezes decepcionava. E diante da pressão, ele negou. Muitas vezes nós temos o nosso caráter sendo colocado à prova e diante da pressão, a gente fracassa, nós fracassamos. Pedro, diante da pressão, negou 3 vezes. O relato de Mateus 26, de 69 a 74, nos diz claramente isso. A princípio, ele nega, a seguir ele jura que não conhece a Jesus, mais adiante ele pragueja, diz palavrões, abomina e aborrece qualquer ligação que ele possa ter com Jesus. Como assim? Que coisa mais complicada na vida de uma pessoa. Ele não disse que ele iria com Jesus até a morte. Ele não conhecia, ele não reconheceu em Jesus o próprio Deus. Pedro reconheceu, ele percebeu que Deus e Jesus eles estavam entremeados um no outro. E falou, tu és o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu. De repente, agora ele fala, eu não conheço este homem. Ele pragueja, ele fica nervoso, porque ele está sob pressão e ele fala, eu não tenho vínculo nenhum com ele. Como é que nós fazemos quando estamos sob pressão? Como é que é a nossa reação? Muitos de nós têm problemas com caráter, sim. Muitos de nós têm problemas com uma fraqueza horrível para mentira. Muitos de nós têm um coração terrivelmente invejoso. Muitos de nós têm uma atração forte descontrolada pelo dinheiro, não consegue controlar. Muitos de nós falhamos a qualquer momento com uma tentação sexual. Quantos de nós falamos demais e ouvimos de menos? Que luta com o nosso caráter, como Pedro. Nós temos lutas com o nosso caráter e nós descobrimos. Quando lemos a palavra de Deus, quando olhamos para a vida do Pedro e quando olhamos para nós mesmos, que o nosso homem, que a nossa mulher interior, eles são muito mais fracos do que de fato nós pensávamos que era. E quando essas coisas vão ajuntando, isso vai culminar, queridos, em negação. Ninguém nega Jesus, acorda e fala, vou negar a Jesus, isso acontece. Nós amamos a Deus, nós conhecemos a Deus, nós fomos convertidos, nós fomos alcançados, nós fomos salvos. Mas os conflitos, o nosso temperamento, a nossa fraqueza de caráter, os nossos rompantes, a pressão que nós vivemos, isso tudo uma hora nos leva a uma negação. Isso tudo vem se acumulando, as nossas contradições, as nossas crises, o nosso temperamento, a nossa fraqueza. Uma hora isso chega, ajunta tudo, isso não é tratado e isso culmina em negação. Eu não sei quem é este homem. Foi isso que ele disse. E Lucas diz ali num detalhamento de extremo significado que quando Pedro acaba de dizer pela última vez que ele não conhece a Jesus, Jesus aparece subindo da sala baixa lá na casa do sumo sacerdote Caifás. Ele tinha sido levado para ser interrogado. Ele estava na sala que era mais baixa. Para ele ir para a masmorra, onde ele passaria a noite, ele tinha que subir e obrigatoriamente passar pelo pátio, por aquele alpendre onde eles estavam. Quando ele nega e quando ele diz, eu não conheço este homem, exatamente neste momento, Jesus está saindo da sala baixa, sobe, fica no mesmo nível ali
do lugar que Pedro estava e os seus olhares se encontram. Quando Pedro diz, eu não conheço, e o galo canta, Jesus sobe da sala do interrogatório e ali tem um encontro de olhar. E é neste trajeto que os seus olhares se encontram e que Pedro sai dali e chora amargamente. Pedro negou mais que a vida. Pedro negou a sua história. Pedro negou os momentos que ele teve com Jesus. Pedro negou tudo aquilo que ele assistiu Jesus fazer. Pedro negou o sentido da existência. Pedro negou o próprio Deus que estava em Jesus. Ele negou. Pedro, pedra, fragmento de pedra, tudo isso era falso. Pedro não era pedra. Pedro não tinha essa força. Pedro agora, ele era pó, ele era poeira, ele era nada, ele era zero. Pedro, neste momento, foi reduzido a nada. Porque ele negou aquilo que ele sempre acreditou. E isso foi causado, chegou a acontecer, porque isso veio sendo trabalhado naquilo que ele tinha enquanto caráter, enquanto temperamento, enquanto as suas fraquezas. Isso precisa ser trabalhado. E ele conclui, então, que ele tinha sido um tolo, que ele ousou a sonhar que ele seria pescador de homens. Ele teve esse sonho. Só que neste momento Pedro entende que ele não tem qualidade, que ele não tem garra, que ele não tem força, que ele é fraco, que ele caiu, que ele negou, ele tinha sido avisado, e mesmo assim ele negou. Então ele entende agora que ele precisa mesmo se limitar aos 12 quilômetros de largura e 21 de comprimento do Mar da Galileia e trazer peixe da água para a terra. Porque pescar homens para ele já não tinha mais jeito. Esse era o pensamento dele. Vou me contentar então em voltar para o lago, em voltar para a pescaria. O homem está fragmentado, destruído, cheio de pesadelo, a sua autoimagem está reduzida. Ele desistiu de crer. Perdeu ideais, perdeu os seus sonhos e volta para o lago. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus não desiste do perdão. Jesus não desiste de nos perdoar. E ele manda um recado para Pedro. Aí eu gostaria que nós víssemos lá em Marcos 16, 6 a 7. Na manhã de domingo, ao raiar do dia, Maria Madalena e sua amiga vão ao sepulcro. Os lençóis que envolviam Jesus ficam vazios, porque ele os atravessa. O selo romano é partido, a pedra foi removida, um anjo está sentado à pedra, e ele fala, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele já não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galileia e lá o verão. Pedro não pode se acovardar diante desse convite de confronto, então ele vai. Esse é um convite de confronto. E apenas o local é marcado. O encontro foi marcado, o local é marcado, mas não tem a hora certa. A noite é longa, eles estão ali esperando alguma coisa acontecer, entram no barco, tentam pegar peixes a noite inteira, fracassam. Mas quando o sol nasce, eles avistam alguém na praia e aí esse alguém pergunta se eles têm peixe, se eles pegaram. Eles dizem que não. Esse alguém, essa pessoa manda jogar a rede para o lado direito do barco, eles jogam, puxam ali 153 peixes grandes, quase não conseguem carregar. João entende que aquele é Jesus, fala para Pedro, Pedro é Jesus. Pedro veste a sua roupa, vai para a água e nós chegamos novamente ao ponto aonde nós lemos inicialmente o texto. E eu penso que para Pedro, quando ele sentou-se ali com Jesus, Jesus deu para eles o pão que estava no braseiro, Jesus estava ali em volta de um braseiro. Deu para eles o peixe, eles começaram a comer e eles foram conversar ali naquele momento de comunhão. Eu penso que para Pedro, o olhar de Jesus ali era um enigma. Ele não sabia o que é que viria.
A última vez que ele tinha encontrado com Jesus e que ele tinha olhado para Jesus, ele também estava perto de um braseiro, se aquecendo, no pátio da casa de Caifás, e ele negou a Jesus. Então, o olhar de Jesus aqui é um enigma. E na vida de Pedro, Deus se manifesta, e em meio às nossas fraquezas, ele também se manifesta, e ele não desiste de nós. Esse foi o melhor encontro da vida de Pedro. E eu posso afirmar, fundamentada na palavra de Deus, que apesar de você, apesar de mim, apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso caráter duvidoso, apesar do nosso temperamento, do nosso psicológico enfermo, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nos perdoar. Deus não desiste de nós. Hoje pode ser o dia de um encontro e quem sabe até de um confronto, para você acertar algumas coisas com o Senhor. E eu vou dizer para você que hoje é esse dia. E você não pode se acovardar deste encontro. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está falando para você, vamos conversar? Eu quero conversar com você. Eu quero falar com você. E a grande questão que eu vou conversar aqui com vocês agora, para nós concluirmos, é o que é que Jesus faz para levantar o caído? O que é que Jesus faz? Como é que ele faz? Em primeiro lugar, ele se aproxima e pergunta pelo seu amor. Como é que vai o seu amor? Hoje é um dia de confronto e de encontro com Jesus. E a pergunta de Jesus para você hoje é, como é que vai o seu amor? E a pergunta de Jesus é, você me ama? Filho, filha, você me ama? Sabe por quê? Porque essa é a pergunta que importa. Isso é tudo que importa, só o que importa é o amor, porque só o amor responde à altura da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você só vai obedecer se a sua resposta para Jesus hoje for, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu sou difícil, eu tenho problemas com meu caráter, eu tenho fraquezas, eu tenho caído, eu ando caído, o meu temperamento é difícil, eu sou de difícil trato, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu te amo. Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Tu me amas? É isso o que importa hoje. No amor existe força para nos levar até as últimas consequências. O amor de Jesus foi até as últimas consequências. No amor dele nós conseguimos. No amor dele nós podemos recomeçar. Em segundo lugar, o que Jesus faz para levantar o caído é que ele vem e nos dá a chance de nos afirmarmos sobre as nossas fraquezas. Pedro negou a Jesus 3 vezes no compasso do canto do galo. Agora, no mar de Tiberíades, Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. 3-1 para negação. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. 3-2 para negação. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. 3-3. Pedro, segue-me. 4-3. Começa tudo de novo. O jogo está ganho. O jogo está ganho. Eu quero dizer para vocês que é uma guerra mesmo. Que é uma luta, mas que há vitória para nós. E nós podemos hoje começar tudo de novo. E ele começa tudo de novo. E Jesus vem e reconstrói a nossa história. Você só precisa responder essa pergunta. Você precisa ir no encontro. Vai conversar com Deus. Não perde essa oportunidade, não. Vai para o encontro, vai para o confronto que seja. E dê a resposta, porque esta pergunta não pode ficar sem resposta. E em terceiro e último lugar, ele vem e cura a nossa memória. Ele cura a nossa memória, porque senão nós não suportaríamos viver com os nossos erros e os nossos pecados, a gente não ia suportar. No grego original, no Novo Testamento, só há 2 lugares que falam sobre braseiro, que usa essa palavra braseiro. O primeiro lugar é quando Pedro nega Jesus.
O segundo lugar é agora, neste momento em que eles se encontraram e em que há reconciliação. Então, o que é que Jesus fez aqui? Jesus pegou a chama da reconciliação e sobrepôs sobre a chama da negação. Num braseiro, se aquecendo em um braseiro, Pedro negou a Jesus. Agora, em um braseiro, Pedro se reconcilia com Deus, com Jesus. Há uma reconciliação no mesmo ambiente, só que uma chama é sobreposta à outra. Agora a chama da reconciliação se sobrepõe à chama da negação, porque a questão básica é: se você me ama, eu curo a sua memória, eu vou te perdoar de novo, nós vamos começar tudo de novo. Eu vou trabalhar com você, eu vou curar você, nós vamos rever as situações e nós vamos começar de novo. E a sua história é reescrita, porque Deus nos transforma. Olha só como Deus transformou Pedro a partir daquilo. No fim de tudo, olha só em que Pedro se transformou, em que homem ele se transformou. No capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 10 e 11, diz assim, olha só. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro aprendeu. Ele aprendeu que nessa graça de Deus, após momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, o que vem é aperfeiçoamento. Ele aperfeiçoa, Ele firma, Ele fortifica, Ele fundamenta. É isso que Jesus faz conosco. Mas para que isso aconteça, você precisa responder essa pergunta. Você me ama? Essa é a pergunta de Jesus para você hoje. Você me ama? Porque na graça, queridos, há esperança para nós. Jesus não desiste de nós. O que importa é a sua resposta. Se você me ama, o que Jesus está dizendo é, olha, se você me ama, eu estou disposto a investir na sua vida, na sua história, na sua família, na sua vida moral, nos seus negócios. Eu estou disposto a investir na sua existência tantas vezes quantas forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Jesus restaura Pedro e seu ministério. Jesus restaura nós e a nossa história. Eu tenho certeza disso. Apocalipse diz que Jesus é o leão e o cordeiro. É o que toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, quebra os seus selos, viabiliza a história. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o que era e o que há de vir, é aquele que tem o nome acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus do qual eu estou falando para vocês. Sempre foi a respeito dele, toda a palavra de Gênesis, Apocalipse a respeito de Jesus, sempre foi do amor de Jesus levado às últimas consequências por nós. E esse Jesus que permeia toda a história, desde antes da fundação do mundo, faz a você e a mim essa pergunta, que não pode ficar sem resposta. Tu me amas? Se você me ama, eu vou investir em você. Eu vou investir na sua família, eu estou disposto a investir na sua vida, eu estou disposto a mudar a sua história, a mudar você nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, apesar de você, a despeito de você e de mim, apesar do meu caráter, apesar da minha fraqueza, apesar das minhas vacilações, apesar da minha infidelidade, apesar das minhas promessas que não dão em nada, hoje eu falo, amanhã eu já desfalei. Apesar de mim, do meu pecado, da minha incoerência, da minha intolerância, apesar do meu caráter, apesar disso, o que Jesus está dizendo, o que importa é que eu posso restaurar a sua história. E eu quero ter um encontro com você. Hoje é dia de encontro com Jesus. Nós não podemos correr desse encontro. Nós não podemos. Nós não podemos deixar para amanhã, é hoje. Hoje é dia de você ir para a presença do Pai e abrir o seu coração e olhar Jesus e dizer, eu neguei mesmo,
Eu tenho te negado com as minhas atitudes, com a minha história. Mas eu quero mudar, eu quero uma reconciliação. Eu quero mudar de novo, eu quero fazer de novo. Me ajuda, muda a minha história. E a pergunta de Jesus, ainda que você chegue à presença dele, não diga nada. E fique caladinho na presença do Pai. Ele vai te perguntar hoje, você me ama? Porque se você me ama, nós vamos caminhar juntos. Se você me ama, nós vamos andar juntos. Se você me ama, nós já vencemos. Eu venci tudo por você na cruz do Calvário. Se você me ama, a eternidade é para você. Se você me ama, a minha história e a sua história, elas estão entremeadas. Se você me ama, eu sou o seu pastor. Se você me ama, eu sou a sua porta. Se você me ama, passa por mim. Se você me ama, me segue. Se você me ama, ouça a minha voz. Se você me ama, anda comigo. Eu quero te pastorear. Eu quero começar de novo com você. Hoje é dia de confronto. Esse é o rei do reino. Esse reino tem princípios. Esse reino tem um rei que é um pastor que liberta, que é porta, que nos direciona, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a nossa vida. Esse reino tem um rei que morreu no nosso lugar, que foi morto, que foi crucificado, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou para que a gente tenha vida e a gente tenha vida eterna. E hoje ele nos convida para conversarmos, para estarmos na presença dele. E a pergunta dele hoje para nós, do grande rei, do rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que tem a chave da vitória nas mãos, é: você me ama? Se você me ama, nós vamos começar tudo de novo, porque sou eu que escrevo a sua história. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, Pai, hoje, com o nosso coração quebrantado. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, que a chama da reconciliação se sobreponha no nosso coração à chama da negação. Que nós possamos voltar atrás, rever os nossos conceitos, rever a nossa história, que nós possamos olhar para nós mesmos, olhar para quem somos, para o nosso temperamento, para o nosso caráter, para as nossas atitudes e entendermos, ó Deus, que só há salvação e só há possibilidade no Senhor. E nós hoje, Pai, queremos responder a essa pergunta. Nós não vamos correr deste confronto. Nós não vamos negar a esse convite. Nós aceitamos o convite de nos encontrarmos com o Senhor. E nós queremos responder a essa pergunta. E nós queremos dizer: nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, nós queremos te seguir, ó pastor querido. Nós queremos te seguir, nós te amamos. Nos ajuda, Deus, e nos abençoe como o Senhor já tem feito. Perdoe os nossos pecados e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Que bênção foi estar junto com vocês nesse período. Eu fui muito abençoada, espero que vocês também tenham sido. Que a graça, a paz, a misericórdia e o cuidado de Deus estejam com vocês. Um abraço.